né? Ele não mudou, né? Passa o tempo, as estações do tempo, e ele continua sendo Deus. E ninguém rouba o seu trono, ninguém toma a sua glória. Este é o Deus que nós servimos, né? Nós vemos a sua glória sendo manifesta desde o princípio, né? Desde, aleluia, do início de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos falar, né, sobre a história de uma jovem órfã, né, que é levada ali à Babilônia. A Bíblia nos relata que ela era órfã, né, é levada ali pelo seu primo ali, mas a palavra do Senhor nos fala que alguns dos judeus que foram exilados, eles retornaram a Jerusalém, e a palavra do Senhor nos fala que Esther era uma das que ficaram, né, dos que ficaram lá. Feliz daqueles que voltaram, né, para Jerusalém, que voltaram a estar na sua terra em que o povo se reunia, tinha mais facilidade para servir ao Senhor. Mas nós vamos entender também os propósitos de Deus, né? A Bíblia nos fala que Pérsia ficava ao leste da Mesopotâmia, hoje é considerado Iraque, né? Nós sabemos que vivem também em conflito, né, até hoje, mas nós vamos ver a glória do Senhor se manifestando através dessa jovem, né? A palavra do Senhor nos fala que o rei Assuero, ele vai fazer um banquete ali, né, no seu palácio em Suzã. Era o palácio em que o rei Assuero escolhia para passar o inverno, né? Tinha as estações do tempo em que ele escolhia um palácio para viver. Então, aonde era melhor o frio, ele ia para um palácio. Aonde era bom para ele passar o verão, ele tinha um palácio também para mudar, né, ali. E lá em Suzã, ele escolheu para passar o inverno. E quando a palavra do Senhor nos relata que Esther estava lá, aleluia, junto com o seu primo Mardoqueu, e houve, né, naquele palácio um grande banquete. O banquete era mais para bebidas do que para comida. E quando eles estavam lá, a Bíblia relata que essa festa era de grande... As pessoas que rejeitavam uma oportunidade para ir para um banquete como esse, era uma pessoa que desonrava o rei naquela época. E quando vinha vários príncipes de várias províncias para essa festa, para esse banquete, e quando eles estavam lá, a Bíblia relata que havia, né, grande banquete de bebidas, e quando eles estavam lá, eles escolhiam, né, as taças. A Bíblia diz que eram taças de ouro e de modelos individualmente diferentes para cada pessoa, né? Olha só o privilégio desse povo que adentrava lá para uma festa. A Bíblia diz que o banquete era a história que narra as tapeçarias de pano, de linho fino, algo de grande, vamos dizer, de grande glória, né, para todos que adentravam ali, prestigiava esse banquete. Os vasos que eram dados para os convidados beber era de ouro. Os leitos em que, conforme eles iam bebendo e iam se embriagando, eles procuravam leitos de ouro, de prata, para dormir ali. Ninguém era forçado a beber, mas eles estavam lá e se embriagavam. E a Bíblia vai narrar que no 7º dia, o rei Assuero está embriagado e faz um convite aos eunucos, que eram pessoas escolhidas para servir o rei. E pessoas que eu entendi que eles eram castrados, irmãos. Eles não podiam gerar, né? Porque eles tinham que viver para o rei ali no palácio e não poderiam se relacionar com pessoas fora ou construir famílias. Então eles estavam lá no palácio servindo e eles chegam, o convite do rei Assuero para que eles chegassem até a sua esposa Varte, lá onde ela estava fazendo outro banquete somente para as mulheres. E os eunucos vão lá perante Varte e diz: olha, o rei manda te chamar para que tu vá ao banquete dele. E a Bíblia diz que ela rejeita esse banquete, né? Mas alguns narradores da Bíblia Sagrada falam que talvez Varte estaria grávida, bem perto já de ter o filho do casal ali, e talvez por isso ela se envergonharia de
estar perante os convidados do rei. Então, quando ela rejeita, começa a ouvir ali o rei dizendo assim: olha, toma a iniciativa de tirar Vasti daqui, porque a partir de agora ela vai ser mau exemplo para as mulheres que ouvirão esse testemunho, né, que ela não adentrou a presença do seu esposo. E quando ele ouve isso, ele acata isso. Olha só, irmãos, ele acata esse tipo de ideia. Depois de alguns dias bebendo, ele ouve alguém que talvez nem tinha família, ouve conselhos que não era bom para ele. Mas nós vamos entender mais para frente que havia o trabalhar de Deus nisso, né? Vamos ver que Deus, ele estava trabalhando para com aqueles que ele tinha promessa, que era para com os judeus, né? E aí a Bíblia diz que ele imediatamente manda expulsar Vasti dali. E ouvindo ele depois de alguns dias ele está triste, lembra de Vasti, lembra da sua esposa, depois que passa talvez a sua embriaguez, ele se arrepende, mas já estava sendo tarde, porque se o rei fizesse um decreto, por mais que ele em si voltasse atrás, ele não poderia jamais mudar um decreto, né? Porque ele já tinha feito o decreto e não tinha como fazer com que ela voltasse ao palácio. E aí os mesmos que deram conselho começam a dizer: olha, procura alguém para viver contigo, procura alguém que ocupe o lugar da tua mulher. E ele acata isso. E aí começa a buscar ali, aleluia, pessoas, mulheres virgens para viver no harém do rei Assuero. E eles começam a ouvir, e Mardoqueu ouve isso e imediatamente manda Esther, né, ali ao palácio, e ali está vivendo Esther no harém do rei. Mas o que acontece também, que talvez Mardoqueu é alguém que fica ali à porta do palácio e ouve uma conspiração contra o rei, né? E aí Esther vai ao palácio, se prepara ali, se purifica para adentrar a presença do rei, porque ela tinha um período, né, de estar ali. A Bíblia diz que ela era linda, formosa, né? E ninguém entrava à presença do rei sem que houvesse uma permissão da parte dele. Se alguém entrasse à presença do rei sem permissão, poderia até morrer. E imediatamente Deus trabalhando nas coisas, está lá o rei Assuero, depois de algum período, está ali passeando Esther no palácio, né? Ele tinha uma parte que ele ficava no palácio, que ele via, né, todos que passavam lá para frente. E ela começa a passar à frente do rei Assuero, e ele tinha como um cajado em suas mãos, que quando ele via alguém que ele queria dirigir a palavra, ele estendia esse cajado, como se fosse um cajado, né, um bordão. E ele olha para ela passeando, preparada, porque ela já tinha ouvido rumores de que alguém, aleluia, que não gostava do povo judeu, que era da descendência do rei Agag, o rei dos Amalequitas, uma antiga, vamos dizer, lá no norte a gente diz rincha, né? Uma antiga discordância entre o povo dos Amalequitas e os judeus, tinha esse tipo de rincha, né, de ódio entre eles, e ele vê ali Mardoqueu, irmão, ele sabia, talvez, a descendência de Mardoqueu, que era, aleluia, contra o povo dos Amalequitas, que era a descendência de Amã. E ele vê ele ali, e a Bíblia diz que todas as vezes que Amã entrava ao palácio, ele não via que Mardoqueu se dobrava perante ele. Ele queria para ele a glória, né? A Bíblia diz que não era só ele. A Bíblia diz que o rei Assuero, toda vez que ele fazia um movimento ali, era para mostrar. Nós vimos no primeiro capítulo, aqui do capítulo de Esther, que nós lemos, logo no primeiro versículo, que diz assim no 4, para mostrar as riquezas da glória do seu reino. Ele trouxe os convidados ali para mostrar, né? Mais à frente, no versículo 11 do mesmo capítulo, diz assim, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura,
que era formosa à vista, a esposa dele. Ele queria mostrar também. Então era alguém que queria glória para ele, né? E a Bíblia diz que Mardoqueu não se curvava. Olha só, uma parte também que eu acho muito interessante. Um judeu que não se curvava. Aleluia. Vemos várias passagens bíblicas, né, de um povo remanescente israelita da promessa que não se curvava. Nós vamos ver a passagem de Daniel que não se curvou na Babilônia. Vamos ver os 3 jovens, aleluia, que não se curvou perante a imagem. E assim sucessivamente, a história narrada desde o princípio, o povo da promessa sendo testemunho, sendo remanescente aonde quer que eles iriam. Louvado seja o nome do Senhor. E Mardoqueu está à porta do palácio, mas não se curva. E aí cria-se, aleluia, mais uma raiva no coração de Amã, porque ele queria que ele se dobrasse perante a ele, né? Então, quando ele ouve isso, ele imediatamente manda recado: vamos matar todos os judeus. Vamos acabar com os judeus. Irmãos, ele não queria o homicídio de um, ele queria o genocídio, ele queria todos mortos, né? Mas havia uma promessa para aquele povo. Eu também vejo o trabalhar do inimigo de nossas vidas nos dias atuais. O inimigo, ele não quer matar um crente, ele quer o genocídio de todos, ele quer matar todos, porque se houver um, aleluia, ele pode levar o evangelho e pode ganhar mais, né? Se tiver uma pessoa que se levanta destemido e se coloca no lugar de servo de Deus, que obedece a palavra, ele pode povoar os céus com suas atitudes, né? Então vamos ver que houve esse conflito entre Amã e Mardoqueu, e imediatamente, aleluia, ele começa a escrever bilhetes para sua prima que está no palácio, né? E chega a parte em que ele manda esse bilhete para ela, dizendo assim: olha, há uma consternação e a tristeza dos judeus se caso venha pôr em prática a prática de querer matar todos os judeus. E aí ela manda essa carta a ele e começa uma conversa, e ela não queria tomar atitude, ela não queria se posicionar, talvez estava com medo. E o último bilhete, que eu digo assim, de Mardoqueu a Esther, diz assim, incentivando: ou é agora ou não é. Ou você faz, ou vai ser o fim dos judeus aqui na Pérsia, né? Vamos ver o agir, a incentivação dele imediata para ela que faça alguma coisa. E quando ele manda esse bilhete, diz: olha, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá. Olha a tamanha fé desse homem. Se você se calar, de outra parte virá socorro para os judeus. Mas quem sabe, Deus te escolheu para adentrar aí, para fazer a diferença. Quem sabe Deus te escolheu, te posicionou aí como rainha para que venha dar livramento para os judeus. Uma palavra, um incentivo de atitude, de posicionamento. Como é importante termos pessoas que nos ajudam a nos posicionarmos como servos, que nos posiciona como alguém que pode sim clamar ao Senhor. Eu já ouvi dizer hoje que a oração é a chave da vitória. Eu sempre digo isso também aos irmãos que temos a oportunidade de uma conversa. Irmãos, aquilo que o nosso joelho não resolveu em oração, eu não sei mais quem pode resolver por nós. Irmãos, eu quero contar um breve testemunho de uma irmã do ciclo de oração lá da nossa igreja, que ela tem somente um filho. É bem simples o testemunho, mas que me ajudou muito a edificar também a minha vida, irmãos. Ela tem somente um filho e ela é uma mulher do círculo de oração que ora muito. E o pai do filho dela não é evangélico. E lá na nossa cidade tem uma festividade que é da igreja de um santo lá. E chega um tempo em que os jovens da igreja, eles querem correr para lá. E esse jovem, filho dessa irmã, recebeu
autorização do pai, que não era crente, a ir a esse evento. E ele da igreja, e ela disse assim, não, você não vai. Ele disse, não, mas meu pai já deixou, eu vou. E ele tem 17 anos, irmão. Ela disse, não, mas você não pode ir, você é da igreja. Aí o pai dele tinha ido para a colônia, e faltavam 2 dias para o evento final, que são dia 4 de outubro lá. E aí ele disse, não, mãe, a senhora não vai me impedir, eu vou. Ela disse que aquilo ela recebeu como um desafio, irmão. Ela começou a orar. Ela disse que orava de madrugada, ela orava de manhã, ela orava meio-dia. E ela disse, Senhor, ela chegou no quarto, ela disse, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Mas eu não quero que meu filho vá para a praça, para este evento, bebedeira com os amigos. Eu não quero, Senhor. Faz alguma coisa por mim. Eu quero testemunhar isso. E ela orava, irmão. Ela disse que quando foi no dia 4 de outubro, para amanhecer, ele amanheceu, irmão, com uma febre tão grande que ele não conseguia se levantar da cama. E ela entendeu que era o trabalhar de Deus. Irmãos, quando foi dia 5, o moço levantou bonzinho. Irmão, um dia só. Eu não sei, aleluia, o que você tem buscado, o que você tem orado, mas o mesmo Deus de antes, Ele é o de hoje, o Deus que nós clamamos. Nós vemos o agir de Deus na vida, aleluia, de irmãos aqui que já ouvimos testemunho esses dias que estivemos visitando com alguns irmãos, já vemos o mover de Deus. Que maravilha isso, testemunhar. E aí a palavra do Senhor nos fala que Esté manda um recado a Mardoqueu, olha, vai e fala, aleluia, ao povo, e junta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Eles começam a orar e jejuar, aleluia, por Esté, para que ela se apresente ao rei. Como eu já falei, não era permitido alguém adentrar a presença do rei sem que ele autorizasse. Ora por mim, jejuma que eu vou adentrar lá. E ela não precisou adentrar, porque quando ela começou a passear aonde ele estava, ela estendeu o seu cajado, permitindo que ela, aleluia, chegasse perante ele. Ele começa a conversar, ouve-se, para encurtar a história, ouve-se um jantar. No segundo jantar, ela fala da conspiração do povo que havia de matar o rei. E aí, imediatamente, o rei pergunta quem é, ela conta quem é, né, que é Amã, aleluia, e alguém que está ali, porque tinha este elo entre eles. E quando, aleluia, ele ouve isso, ele fica irado com isso. Mas da parte de alguém que era judeu, aleluia, mas que tinha uma promessa e que ajudaria os demais judeus, aleluia, ouve dele, aleluia, o incentivo de dizer, aleluia, ao rei, que ele colocaria ele no lugar alto no trono, né? E quando ele chega a Amã e diz assim, olha, o que eu devo fazer para um homem que deu livramento ao rei, que ajudou ao rei, né? Imediatamente Amã acha que era ele e começa a pedir, aleluia, dizer ali o que tinha que ser feito. Mas a palavra do Senhor nos fala que imediatamente ele descobre que não era ele e coloca a passear pela cidade de Mardoqueu. Aleluia, dando a ele a honra que ele merecia no momento em que Deus sabe como honrar e fazer pelos seus. E ele coloca ali, e a Bíblia diz que ele, aleluia, coloca, e a forca que ele tinha usado, Amã tinha feito para matar os judeus, é usado contra ele. A Bíblia diz que era uma parte alta em que a cidade tinha visualização do evento que ia acontecer, né? Então nós vamos ver na história de uma mulher que se posicionou, um livramento para um povo. E o que eu quero te dizer nesta noite, para encerrar, né? Foi me dado 15 minutos. Para encerrar nesta noite, eu quero te dizer, irmãos, que quando nós nos posicionamos, Deus, Ele entra com providência em nosso favor. Quando nós nos dobramos perante o Senhor, irmãos, Deus se levanta do trono, aleluia, e faz algo por nós. Nós sabemos que Deus, aleluia, Ele
ouve as nossas orações, Ele sabe as nossas necessidades. Quem sabe, aleluia, Deus quer que você faça, não, aleluia, uma nação. Quem sabe o Senhor quer que você faça pelo teu esposo. Quem sabe o Senhor quer que você faça pelo teu filho. Quem sabe o Senhor quer que você faça um jejum, uma campanha, uma oração por alguém, aleluia, que está no leito, que está enfermo. O Senhor quer que nos posicionamos como servos, como pessoas que confiamos extremamente nele. Eu sempre digo, irmãos, não há outra saída. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus, Ele é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia. Ele é o Deus presente. Ele é Pai, aleluia. Desde a antiguidade Ele é. Ele sempre deu livramento aos seus filhos, aleluia, mas sempre nos distanciamos dEle, até Ele enviar o seu Filho, vir aqui à terra, aleluia, se fazer homem, morrer na cruz do Calvário por nossos pecados. A Bíblia diz que a natureza chorou, aleluia, as placas tectônicas se movimentam embaixo da terra em reverência ao Filho de Deus. Mas mais tarde, numa conversa, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. No mesmo capítulo que eu estou falando, no versículo 18 de João, ele fala assim: não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós. Que promessa maravilhosa é essa? Ele vai voltar, aleluia. Ele vai voltar para nos buscar. E nós não estamos só. Quantas das vezes nos sentimos só no decorrer da caminhada? Quantas das vezes